Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Alô, fiel! Vamos para as últimas notícias do Coringão. Porque o Coringão tá se livrando do transfer ban. O Coringão já contratou e promete contratar jogador importante. Jogador de peso que tá livre no mercado. Fiel, antes de ir para o vídeo, você sabe, isso aqui é Corinthians. Representa com like, fiel. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se tiver a opção de hypar, você já sabe, corintiano que é corintiano tem a obrigação de hypar esse vídeo para chegar na fiel. Vamos lá ver as notícias do Corinthians. Vamos lá, fiel. Gente. Mentalidade de 5. Muito bem, e a gente tá nesse ritmo porque o Corinthians demorou para fazer a cirurgia do Rodrigo Garro. Quanto tempo ele vai ficar de fora? A gente traz essas respostas para você agora. Você não está sabendo do que a gente está falando? Vamos fazer esse primeiro contato com o Marcelo Bacejo, que está lá no Parque São Jorge e vai trazer para a gente tudo desses bastidores dessa cirurgia, né, Bacejo, que aconteceu ontem no punho do Rodrigo Garro. A gente quer saber, por favor, afinal de contas, o Corinthians demorou ou não demorou para fazer essa cirurgia no jogador? Boa noite. Boa noite, Má. Boa noite para você, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, parece notícia velha, mas Rodrigo Garro segue tendo de lidar com problemas físicos. Dessa vez, o jogador passou por uma cirurgia no punho esquerdo. Ele fraturou o punho esquerdo na final da Copa do Brasil contra o Vasco e muito se questionou em relação ao motivo pelo qual o Rodrigo Garro só foi operado agora, justamente na semana em que o Corinthians estreia oficialmente na temporada e não logo depois da final da Copa do Brasil. O que a gente pôde apurar foi que inicialmente o departamento médico do Corinthians optou por um tratamento conservador. Esse tratamento conservador não deu certo e também pelo fato de o elenco do Corinthians ter recebido apenas 10 dias de férias curtinhas, o departamento médico preferiu não fazer com que Rodrigo Garro fosse submetido a um procedimento cirúrgico para que ele pudesse curtir as suas férias. O jogador se reapresentou, continuou se queixando de dores no local e após ouvir alguns ortopedistas, ficou definida a cirurgia. Ele já recebeu alta, a cirurgia aconteceu no Hospital Albert Einstein. A gente procurou alguns ortopedistas para saber sobre o tempo de recuperação do Garro e o que nos foi dito é que essa cirurgia, geralmente, para se recuperar completamente, leva entre 6 a 8 semanas. O jogo contra o Flamengo da Supercopa Rei é daqui a 3 semanas, então o Rodrigo Garro não estará completamente recuperado, mas ainda assim a comissão técnica conta com ele para o duelo com o Flamengo. Amigos, já eu estou de volta para trazer mais informações sobre Rodrigo Garro no Corinthians. Devolvo para vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Bacejo. E aí, então, a gente já começa com esses questionamentos, né? Corinthians buscou, num primeiro momento, esse tratamento conservador e depois, então, ouvindo outros especialistas também, mesmo dentro do clube, optaram por fazer essa cirurgia. Pergunta direta. Fizeram certo? Fizeram errado? Garro vai perder aí alguns jogos de Campeonato Paulista e talvez a Supercopa Rei. Marina, se fizeram certo ou errado, eu confesso que eu não consigo cravar. Porque eu não sou médico, porque eu não tô lá, porque eu não vi o que aconteceu. Então não dá para cravar se o que foi feito com o Garro foi certo ou foi errado. Mas eu me permito, pelo menos, falar que eu senti uma grande estranheza pela situação. Não deixa de ser esquisito o jogador terminar a temporada no mês de dezembro e só agora ele ser operado. Quer dizer, o que aconteceu nesse meio tempo? São dias preciosos, dias importantes que poderiam antecipar a volta do Garro para que ele pudesse ajudar o Corinthians em partidas importantes aí já da temporada, da própria final aí da Supercopa, enfim. Se com 3 semanas de recuperação ele vai poder jogar, não sei, porque se o Bacejo trouxe a informação, ouviu especialistas, esse tipo de cirurgia leva de 6 a 8 semanas. Como é que em 3 semanas ele vai jogar? Mesmo que ponha proteção, enfim, mas, poxa, é um esporte de impacto, você pode cair, você pode Falando trombar. nisso, eu também... Mas alguns jogadores já voltaram em 3 semanas. A gente já vai falar sobre isso também, só para você depois falar também, Ale, a questão
desse período de recuperação, tá também falando com alguns especialistas, a nossa equipe, e por ser um local que por ser de impacto o futebol, ele poder cair e cair com a palma da mão dessa forma, pode botar tudo a perder o processo de recuperação, mesmo que ele esteja com algum tipo de proteção. Claro. Então é complicado, né, Silvestre? Eu penso que nem o Adson, não sou médico para dizer. Agora, o tratamento conservador é sempre arriscado. Você evita uma cirurgia, é conservador, pode ou não dar certo. Se não dá certo, tem que ir para o tratamento cirúrgico. Eu, por exemplo, machuquei esse dedo aqui, quebrei, ele ficou torto pro resto da vida. Tratamento conservador, arrisquei. O Thiago, nosso produtor, operou no dia seguinte, tá com o dedo retinho. Ó, o meu ficou torto. Vai fazer o quê? Agora, vários jogadores já voltaram com a proteção, arriscaram, jogaram, até porque tem essa final da Supercopa do Rei. Isso. E é um jogo que vale já para início de temporada. Você estava falando da sua lesão, do Thiago também? Outros jogadores, além de Alexandre Silvestre, também já lesionaram ali. Então, o Rodrigo Garro, igual a gente está falando agora, também José Martínez teve uma lesão muito parecida, e o próprio Luciano também, do São Paulo, né, falando de outro jogador, de outro lugar, também teve uma lesão no mesmo lugar. Então, a gente tem um tempo indeterminado para o Rodrigo Garro, não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. O Martínez ficou 2 meses fora, novamente, é uma lesão diferente, mas na mão, né? No mesmo local, vamos dizer assim. E o Luciano, por outro lado, igual o Silver tinha falado, ficou 15 dias afastado. 15 dias, são 2 semanas. Então, voltou muito antes do previsto ali. A do Luciano também é parecida, não é idêntica ao que o Garro sofreu. Então, não dá para ter, né? É muito pessoal, é muito particular. E esse problema no punho, eu acho que é muito mais arriscado na questão de apoio. Quando você cai, o jogador cai muito, toma falta, na hora que vai se amparar ali no gramado e tal, de forçar. E menos impacto de jogada aérea. É mais na hora que cai para apoiar. Sim, sim. Esse é o cuidado que o jogador tem que ter. Mas não deixa de ser um risco, né? Porque se o cara operou a mão mas ele joga com o pé. Cara pálida. Quando você toma um tombo jogando futebol, você está numa velocidade, uma jogada rápida. É ali que você... Cara, é instintivo você se apoiar no chão. Você vai fazer o quê? Vai apoiar com a cabeça? Não vai. Você põe a mão primeiro. Se bem que o VAR hoje em dia quer que você se apoie no chão com a cabeça. Então. Porque se você deixar a mão ali dando sopa, capaz de dar pênalti. E dizem que a contusão foi nesse jogo. Isso, aí era comemoração. E aí a gente tá vendo tudo aí, ele carregando taça, mexendo os braços. Uma adrenalina enorme puxando pra lá, pra cá. O calor da festa, do título. Beleza, mas se fosse algo assim, né, um negócio, ele estaria com muita dor, ele não fez menção nenhuma de dor. Eu não estou dizendo nada que tem coisa... Ali o sangue tá quente ainda, acabou de conquistar a Copa do Brasil, enfim, eu acho que ele nem estava sentindo nada, né? Aí é meio difícil também a gente avaliar. Se eu quebro a mão, oficialmente essa cirurgia foi para fazer o quê? Aconteceu o quê na mão dele? Ele quebrou um ossinho do punho. Quebrou um osso do punho. Não sei exatamente que ossinho, mas deve ter sido como eu nunca quebrei o problema, como eu nunca quebrei um osso do punho, eu não sei falar se a minha dor seria, até porque dor é de cada um, é relativo, cada um tem um limiar de dor, né, que aguenta mais, aguenta menos, mas ali pelo menos ele não tinha menção nenhuma de sentir dor. Então, claro, sangue quente, a adrenalina, a alegria de comemorar, talvez aquele ossinho estava só com uma dorzinha, mas que ele não imaginava que seria uma fratura. Pode ser. Agora, o problema é demorar tanto para resolver. Hoje é dia 9. Esse jogo que dia foi? Dia 22? 21? Não lembro. Caramba. Acho que foi 21 de dezembro. 20 dias para... O jogo do Maracanã, foi a final 20 dias para operar, cara? Será que nesse meio tempo ele não... Como o Bacégio trouxe, né? Não. Como teria um período muito curto de férias, eles não quiseram, o Corinthians, enfim, não quiseram, segundo informações do Bacégio. Atrapalhar as férias. Mas aí atrapalha o Corinthians. Vamos, aproveitando nisso, falando de atrapalhar o Corinthians, vamos ver, vou vir aqui no meio de vocês pra gente ver juntos os jogos que o Garro deve ficar de fora ali até a Supercopa, pelo menos, hein? A gente imaginando que ele vai jogar a Supercopa. Não sabemos se vai jogar ou não. Então vamos colocar na tela aqui quais são esses jogos. Então a gente tem já esse próximo agora, que é a estreia no Campeonato Paulista, no domingo, contra a Ponte Preta. Depois, no dia 15, contra o Red Bull Bragantino, todos aí pelo Paulistão, é claro. E depois, clássico contra o São Paulo no dia 18, domingo que vem. Ainda Santos, dia 22,
fora de casa. Então, a gente tem 2 clássicos, depois Velo Clube também, no dia 25 fora de casa. Tem mais jogo ainda, porque temos já o início do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Esses são todos os jogos do mês de janeiro até chegar o dia 1º de fevereiro, que é a final, a Supercopa do Brasil aí, que assim, nem sabemos se ele estará ou não à disposição. São 2 clássicos aí. Adianto para vocês que ele perde ritmo de jogo, com certeza, não dá para discutir, mas ele não perde forma física, porque ele vai continuar treinando normalmente. Treina com bola, treina a musculação, aquela coisa toda. Vai perder o ritmo de jogo. É lamentável, o Corinthians começa a temporada sem o trio Gin, porque o Yuri está voltando da Itália ainda, não fez a pré-temporada. O Memphis está fazendo um trabalho à parte de reforço muscular e reequilíbrio muscular para evitar lesões nessa temporada, que vai ser muito puxado, e o Garro com esse problema agora na mão. Mas o bidon não dá conta, não? No punho. O super bidon vai tomar conta de tudo. Por que essa ironia? Não entendi. Não, é porque ele é o coitado, né? Ele vai ter que assumir a bronca. Nesse sentido. Carregar nas costas a responsabilidade de armar, marcar, fazer gol, lançar, chutar, porque pelo jeito os treinos não vão estar disponíveis nesse mês de janeiro. Então vai ficar difícil pro Corinthians, pro Dorival, armar um time. Claro que a gente tem que dizer que o Corinthians, por ter sido o último time a sair de cena em 2025, obviamente ele demoraria mais e vai demorar mais para adquirir de novo um ritmo totalmente competitivo em 2026. Eu já considerava o mês de janeiro um mês meio que descartado pelo Corinthians, pensando... Menos mal, né? Sem dúvida. Agora é um tiro curto, pensando o Campeonato Paulista pode comprometer claro que pode. O Paulistão. Por isso eu acho até que os grandes clubes de São Paulo não terão vida fácil no Campeonato Paulista, porque vai ser um campeonato menor, mais curto, enfrentando times que se prepararam já há mais tempo para disputar a competição. A gente sabe o quão difícil é enfrentar os times do interior que se preparam já 2, 3 meses antes para disputar o Campeonato Paulista. O Abel mesmo falou disso indiretamente. Mas é verdade, né? Só que não dá para comparar também o investimento dos times do interior com dos times... Mas... Agora eu noto no senhor um trauma, um negocinho uma coisa assim ainda em relação ao Corinthians do ano passado. Eu noto, é só uma impressão minha. É impressão. Até porque o Corinthians fez o que tinha que fazer dentro de campo. Quem não fez não foi o Corinthians. Tá bom. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o Rodrigo Garro, porque tem informação exclusiva sobre esse assunto também. Mas antes, não sei se você está sabendo disso, vou contar agora para você. O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CIES, divulgou a lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo, com o espanhol Lamine Yamal em primeiro lugar, avaliado em pouco mais de 2 bilhões de reais. E o brasileiro que ocupa a melhor posição é o ex-palmeirense Estevão, que hoje está no Chelsea, que vale 750 milhões de reais. Tá, é o seguinte... O Corinthians se livrando desse transfer ban do Félix Torres esse que vai para o Internacional que quer também o Pedro Raul. O Corinthians se livrando desses jogadores vai movimentar o mercado demais, fiel. O Corinthians vai em busca de, meio campo, um zagueiro já chegou, mais um lateral tá por vir e um atacante de beirada. É o que o Corinthians vai buscar. O volante que tá chegando aí é o Mandaca. Mandaca, ex-Corinthians, que fez uma excelente campanha pelo Juventude. Tá retornando. Eu quero a sua opinião sobre isso. Usa aí o espaço de comentário e dê a sua opinião. Sabe qual é a minha opinião? Dá mais oportunidade para o André. O Corinthians tem que dar oportunidade para o André. Até porque não sabe se vai ficar com o Bidon. O André tem que ser titular nesse time. É o que eu penso. E você? Comenta, fiel. Comenta, porque isso aqui, isso aqui é Corinthians, pô. Já sabe, tem a opção de hypar? Hypa pra nós. E, fiel, representa com like e vai